Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 515. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo para me ajudar em mais uma entrevista o publicitário, diretor de arte, produtor de conteúdo no Miolos Fritos e diretor da 42 Filmes. Temos aqui mais uma vez meu amigo e irmão Beto Padreca. Muito obrigado pela apresentação maravilhosa. Até eu fiquei orgulhoso de mim mesmo só de ouvir a apresentação. Fui eu que fiz tudo isso mesmo? Obrigado, Rafa. E hoje papo promete, hein, Betinho? A gente sempre marca umas entrevistas com interesse próprio, né? Ah, sim, pra entender como funciona esse mundo aí, né? Pois é. E além disso, né, bom, temos aqui a presença do cofundador da Cana Filmes, onde cria, desenvolve e produz conteúdos comerciais e autorais para TV e internet. Ele também tem 2 curtas premiados em festivais pelo mundo e agora chega com o seu primeiro longa-metragem, o diretor, roteirista e escritor Gustavo McNair. E aí, pessoal, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito animado. E aí, já tá dando aquelas borboletinhas no estômago, Gustavo, do primeiro longa? Ah, tá dando muito. E ainda sobre o Moa, né, que a gente vai falar aqui, dá mais ainda. Emocionante, toda vez. Que demais, que demais. E também temos aqui o produtor executivo e cofundador da Cana Filmes, formado em cinema e pós-graduado em produção executiva e gestão de negócios, ambos pela FAAP. Produziu vários trabalhos autorais, incluindo o projeto Serviços Gerais e 2 curtas-metragens. E agora, junto com o Gustavo, também estreia aí seu primeiro longa-metragem, o produtor Felipe Machado. Que nem o Beto, também fico, nossa senhora, foi tudo eu que fiz. Mas é isso. Tudo bem, pessoal? Beleza? Beleza. Foi um desafio, já dá uma palhinha pra gente, Felipe. Foi um desafio diferente fazer um longa? Foi sim, né? Acho que tem pra produção, acho que pro Gustavo também, mas pra produção tem esse desafio de todo o processo, né? Da gente conseguir tirar do papel, né? Conseguir a verba, né? Conseguir um edital que viabilize, depois fazer esse edital de fato chegar nas suas mãos, tem toda uma parte burocrática grande. E aprendi bastante, acho que a gente aprendeu bastante no processo e a gente está muito feliz assim, com o resultado do filme. Pô, e olha, eu e o Beto assistimos e saímos ouvindo música depois, assim, é contagiante. E é isso, meus amigos, hoje a gente está aqui para bater um papo sobre produção de documentário, né, no Brasil, os desafios, como se faz um documentário, quais são os passos, né, que a gente deve seguir. Mas para além disso, a gente também vai mergulhar aqui justamente nesse longa-metragem que o Gustavo e o Felipe estão lançando, que é o Moa, Raiz Afro-Mãe. É um documentário fantástico que fala sobre a vida e a trajetória do compositor, mestre de capoeira e símbolo, né, de resistência cultural, e que acabou sendo assassinado em 2018 em um bar de Salvador, horas depois lá do primeiro turno das eleições, devido a uma discussão relacionada à disputa eleitoral. E o Moa deixou um legado incrível, assim, que esse documentário justamente entrega pra gente entender um pouco mais do tamanho desse cara. Enfim, é um filme forte, que pulsa a brasilidade e que certamente vai dar muito pra gente falar aqui dele e sobre documentário, enfim. Vamos bater esse papo aqui sobre documentários e sobre Moa, Raiz Afro-Mãe no segundo ato desse podcast. Então foi um momento assim glorioso, né? Tô conseguindo agora, ainda bem que a memória tá boa, né? Tô conseguindo escrever tudo que eu vi naquela época lá, né? Todas as entidades na década de 60 que eu via na rua, como Papai Burucu, Império da África, Congo da África, Tribo Costeira da Índia, eram esses afoxés que, na verdade, me inspiraram também, né? Eu queria começar justamente pelo objeto da nossa curiosidade aqui, que é o documentário. Assistindo o filme de vocês, o Moa, Raiz Afro-Mãe, uma coisa, assim, chamou a nossa atenção. Eu até estava conversando com o Beto isso antes, a gente estava assistindo o filme e estava comentando isso, que logo de cara, quando a gente assiste o filme, como vocês conseguiram mesclar a história da vida do Moa com a história do afoxé, o carnaval baiano, né? E com vários outros elementos artísticos ali que o Moa tocou.
né? E que ele participou efetivamente. Ou seja, vocês fogem daquele estereótipo padrão de uma coisa meio Moa nasceu no dia X e aos 12 anos já tinha, sabe? Aquela coisa bem quadradinha e tal, que tem uma linguagem assim mais jornalística, né? E vocês partiram para já colocar de cara pro espectador que a figura que a gente vai conhecer ali, ela é complexa, pujante e que se mistura com essa cultura brasileira que muitas vezes é esquecida. E aí eu queria começar justamente perguntando sobre isso, assim, essa ideia de misturar a história do Moa com toda essa veia cultural que ele tinha, né? Surgiu já na pré-produção, ou vocês meio que foram percebendo isso durante as captações ali? Como é que foi isso? Muito legal você falar disso, Rafa, porque, assim, você falou, né, de uma estrutura linear que a gente não segue. Tem a camada da biografia do Moa, mas esse não é o tema, né, do filme. O tema está sendo desenvolvido ao longo do filme, ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo a história dele. Ela se entrelaça mesmo, como você falou. Porque eu sabia que não dava para fazer um filme linear, porque a gente está falando de uma cultura africana, e a cultura africana ela é circular. Ela tem uma outra lógica de entendimento. Não é essa cultura cartesiana, sabe, que a gente tem aqui no Ocidente, né, de causa e efeito. Sim. É um tipo de eles entendem diferente a vida. E essa circularidade que a gente até conseguiu trazer no filme, eu consegui falar sobre isso com os entrevistados, que era uma coisa que eu queria que de alguma forma tivesse emocionalmente sendo sentido no filme, mas que eles também falassem um pouco sobre isso para ser mais percebido, porque isso é uma coisa que realmente eu acho muito interessante, assim, e pro cinema funciona muito bem, né? Essa circularidade está presente na capoeira, que está presente nas rodas, nos terreiros, no candomblé. Então é isso, a história do Moa é uma porta de entrada pra gente falar da cultura brasileira desde sua raiz até a evolução e a ascensão das manifestações todas e tantas que tem no Brasil. Então o Moa filme é pra gente se reconectar mesmo, né, com a nossa origem afro-brasileira, cultural. Que eu imagino, Gustavo, me corrija se eu estiver errado, mas quando você tá ali pensando em fazer um documentário como esse, você tá pensando em contar a história desse cara e tal, mas a partir do momento que você vai pra rua, que você começa a fazer as entrevistas e tal, você ganha um universo totalmente novo ali, né? Porque as pessoas vão falar de coisas que você nem imaginava. Então, assim, essa expansão do que era o Moa, isso foi algo que não foi planejado por vocês. Na verdade, foi o que motivou a gente a fazer, né? Foi quando a gente conheceu o Moa, a gente percebeu que a gente, né, sentiu e entendeu que ele trazia a bagagem dele, o universo dele era muito rico e a gente ficou muito interessado nisso. A gente estava precisando desse recontato, né, de redescobrir o Brasil e a gente percebia que o Moa era essa porta de contato, mas é claro que as entrevistas e à medida que a gente foi estudando, pesquisando, conhecendo mais a história dele, porque o Moa, ele se foi e ele deixou pra gente o que ele falou, o que ele conversou, né, o que ele queria que a gente soubesse, as pessoas que ele queria que a gente entrevistasse, os lugares que ele gostava. Então a gente teve a sorte de conversar bastante com ele antes e de se aproximar das pessoas que ele tinha perto dele, que a gente sabia que tinham responsabilidade de trazer a história dele na real. Então a gente foi meio que redescobrindo a história dele, remontando a história dele com o que ele falou, com o que estava escrito, com o que as pessoas contavam. Então foi muito vivo o processo mesmo de roteiro, né? Falando de roteiro. Eu ia entrevistar os entrevistados, eu não tinha exatamente as perguntas, mas eu sabia o que eu queria que eles falassem, os temas, né? Que eu queria que eles falassem. A partir dessa imersão que até hoje acontece, né? Não acabou no filme, não acabou no primeiro ano, não acabou no desenvolvimento, não acabou na edição, que também é uma redescoberta. Então é uma imersão constante, uma redescoberta, um aprendizado constante com o Moa, com o que ele traz. Isso que eu achei interessante, eu comentei com o Rafa logo, na verdade eu estava assistindo o filme e eu comentei com o Rafa, porque tinha muitos termos e o que estava sendo falado, né, durante o filme, e como, assim, eu desconhecia a história do Moa, desconhecia o universo até do carnaval baiano, todos aqueles assuntos que estavam sendo abordados no começo, né? Eu falei, gente, eu tô boiando aqui nessa história. E eu achei super interessante a forma como foi construída, porque não é explicado no começo. E assim, eu tava achando falta dessa explicação até, tipo, como você falou, tipo, mais cartesiana. E mais pro final, assim, então, isso foi num tapa na minha cara.
essa parte final, né? E assim, tipo, quanto nós desconhecemos o nosso país, a nossa história, e sabe assim, a gente fica muito na nossa bolha, né? E eu achei super interessante. Tanto é que, tipo, a história do Moa, eu vi as manchetes dos jornais, né? Quando ele foi assassinado, mas eu não sabia, né? Da importância dele, quem ele era, né? E esse documentário, enfim, ele trouxe à luz o que muita gente já sabia. Isso que foi incrível, assim, pra mim. Isso eu acho que é uma coisa legal até de perguntar pra vocês, o Felipe também, como produtor executivo e tal, porque vocês têm a Cana Filmes, uma produtora audiovisual de São Paulo, que tem 15 anos, né, de experiência com criação, desenvolvimento, produção e tal, de conteúdo, de entretenimento e tal. E, enfim, é uma produtora paulista. Como é que vocês chegaram nisso? Assim, o Moa vai ser esse objeto de estudo nosso, a gente quer fazer um documentário pensado no Moa e tal. Até como vocês falaram, vocês tiveram a sorte de encontrar ele, né, e receber um pouco dessa troca com ele, que era uma pessoa que a gente, como eu até falei antes, assim, tipo, pujante, né, você olha e fala, cara poderoso, assim, em termos... Muito. E ele exala isso, a gente vê ele falando, e até vocês na gravação, a gente vê, assim, vocês usando um contra-plongé, tem uma coisa tão linda, assim, a homenagem que vocês fazem com ele falando, mas sabe, tem esse contra-plongé, uma coisa tão linda ali. Mas como é que vocês chegaram nessa figura e falaram, não, é o Moa, eu quero falar sobre afoxé, quero falar sobre a cultura baiana, africanidade, tudo mais? Eu assim, eu acho que foi assim também, acho que tem um lado muito de curiosidade, né? Acho que o Beto estava falando também de não conhecer a história, muita gente não conhecia também. Eu acho que esse lugar da curiosidade levou a gente também a falar sobre o afoxé, falar sobre a capoeira, não falar só do Moa, porque a gente foi se aprofundando, foi também conhecendo a cultura. É uma cultura que, de fato, não era tão presente na nossa vida e tem toda essa relação com a negritude, né, com as questões raciais. Pra gente também foi a gente aprendeu muito no processo. E acho que esse primeiro encontro com o Moa foi, ao mesmo tempo, foi muito... Quando pintou a oportunidade da gente conversar com ele tinha a intenção de levar a obra dele para mais pessoas. Então, lá atrás, em 2017, 2018, ele estava produzindo um disco que foi lançado também em 2022, que também tem o nome de Raiz Afromãe. A gente era parceiro do pessoal da produtora de áudio que estava gravando o disco com ele, e a gente teve essa oportunidade de conhecer ele. Quando a gente conheceu a figura dele, né, a forma dele se colocar, de se apresentar, o carisma dele, contagiou muito a gente, assim. Então foi um amor à primeira vista mesmo, assim, foi uma coisa muito louca, assim, com o Mestre Moa, assim, e a gente entendeu ali que era algo distante da nossa realidade, mas que a gente tinha interesse em contar. Então acho que a gente teve lá atrás esse mérito também do interesse, sabe? De ir em busca dessa oportunidade da gente também ir conhecer, saber mais da história dele. Enfim, foi muito rico todo o processo para isso, para conseguir construir e contar essa história, né? Como vocês estavam falando do conteúdo que abrange, que sai da biografia. Pra gente foi muito esse mergulho mesmo na curiosidade, assim. Só para completar, tem uma coisa também que eu acho que mexeu com a gente, que era a gente tava com o farol ligado, tava precisando se reconectar com o Brasil, né? A gente tá falando de 2018, né? Aquela nuvem escura da tempestade, enfim, infinita, estava se aproximando já, né? Então, o Moa, assim, é isso, a gente aprendeu muito, a gente aprende todo dia com o Moa, né? E ali já dava para perceber isso, né? Assim que eu conheci o Moa, vi ele entrando no ambiente, já sentia que ali era um mestre, sabe? Com uma aura muito forte, assim, o jeito dele se portar, o jeito dele falar, era muito nobre, assim, muito rico. E até por isso essa ideia desse contra-plongé, assim, Gustavo, tipo, aquele ambiente todo... Porque ele realmente, assim, a maneira como você filmou ele, pelo menos ali no estúdio e tal, ele se destaca demais ali, né, no ambiente, e você sente essa energia dele ali, né? Sim. Essa entrevista que acabou sendo a entrevista dele no filme, né, acabou sendo importantíssima pro filme. É muito louca a história, porque a gente conheceu o Moa no começo de 2018, quando ele tava começando a gravar o disco lá na Mandril, que é essa produtora dos nossos parceiros.
E ele tinha pouco tempo em São Paulo, porque ele ficava a maior parte do ano na Europa, dando aula, oficinas. E a gente tinha poucos dias que ele ainda ia até em São Paulo antes dele viajar. E a gente tinha tido a ideia de escrever o projeto no edital do Ministério da Cultura, que ia ser acho que em abril, maio, uma coisa assim, o Fih acho que sabe melhor. E aí a gente tinha muito pouco tempo com ele, e ele não tinha nada assim de material na internet. Você entrava para pesquisar o Mestre Moa do Catendê, tinha 2 fotos dele, assim, não tinha música gravada. Tinha umas músicas gravadas, mas com amigos de Catendê, mas não tinha muita coisa. Então a gente aproveitou o máximo possível que a gente tinha dele aqui, para encontrar, para conversar, e pegou um dia para fazer essa entrevista, que a ideia era colocar ele no estúdio com fundo preto, foco nele, né? Só ele com os atabaques, o berimbau se ele quisesse, luz em cima dele. E aí, de frente lá, eu fiz esse contraplongezinho para dar uma, né, aquela ideia de importância nele ali. Sim. E aí, isso a princípio era uma entrevista de pesquisa para o filme, para a gente ter um material também para fazer um promo, para começar a divulgar. E aí, como ele viajou, isso era fevereiro, ele viajou o ano inteiro, a gente ficou se falando à distância, inscreveu o projeto no edital, no Ministério da Cultura. Ele voltou em outubro da Europa, direto para Salvador, para encontrar a família, visitar e votar. E aí, no primeiro turno das eleições, foi que ele foi assassinado. Em seguida, de Salvador, ele já viria para São Paulo para a gente começar a filmar mesmo, né? Começar a rodar, começar a conversar mais ativamente disso. Então, essa entrevista, depois da passagem dele, a gente revisitou e ela ganhou um novo significado, né? Nossa, total. Sim, eu não sabia, até o Rafa começar a fazer a pergunta. Eu imaginei que esse material era um material de arquivo que vocês encontraram, uma entrevista antiga. Não. Não sabia que essa entrevista foi feita, né, por vocês. Sim, foi feita pela gente. E o legal é que, assim, a gente meio que falou, mestre, senta aí, vamos tocar umas... A gente combinou antes, né? Mas assim, o senhor toca umas músicas que o senhor quiser, que acho que apresentam bem você, né? Só você. E a gente fala algumas coisas rápido, faz uma entrevista meio rápido pra gente ter um material, porque conversa mesmo de pesquisa, claro que ouvir o Moa era sempre novidade, né? Mas a gente já tinha feito bastante. Então essa ideia era pra mesmo fazer um vídeo, ter material de vídeo. E aí, louco, que ele sentou e começou a falar, assim, por mais de 1 hora. E a gente revisitando essa entrevista depois, a gente percebe que ele estava falando tudo que ele queria falar, sabe? Meio que não só os marcos importantes da vida dele, mas falando os temas, assim, ele adiantou os temas, as polêmicas, o que ele gostava e o que ele não gostava. Então, e as músicas que ele escolheu para cantar são 4 músicas que contam a história dele, sabe? São as músicas principais, mais marcantes, os beat points, assim, tem música, inclusive ele tinha música para todo momento da história, mas as músicas que ele escolheu para esse dia eram muito simbólicas, assim, para uma introdução, sabe, da história do Moa. Então, é isso, ele é muito inteligente, assim, muito visionário sempre, sabe? Aí, o Badawi, né? Isso. Era uma coisa impressionante. Ainda hoje, quando eu olho essas imagens, porque tudo era harmônico, sabe? Parecia que era até um cenário. E vamos falar um pouco sobre a produção aí, né? Vocês pensaram em fazer esse documentário e vocês já falaram sobre o edital e tal. Como é que funciona esse caminhar aí, Felipe? Você que deve ter mergulhado mais nisso, né? Porque o documentário, assim, não necessariamente tem um roteiro todo fechadinho e tal, porque ainda envolve a captação, ainda mais nesse formato que tem ali, né? Você precisa dos entrevistados. Como é que você faz esse caminhar, assim, de ir lá e preparar o material para que daí, enfim, quando você é aprovado no edital, daí você já liga pro Gustavo e fala, cara, ferrou, deu certo. Então, Ferrou, deu certo, é boa. Ferrou, deu certo. É um pouco isso. Ferrou, né? Um pouco isso. Exato. Uma atenção deliciosa. Assim, é um processo que começou com o Mestre Moa já imaginando escrever nesse edital. Então a gente tinha essa meta mesmo, assim. Então vamos, a gente tem essa oportunidade de fazer um filme, a gente se conheceu aqui na produção do disco, vamos escrever, vamos fazer algumas entrevistas, vamos se conhecer. A gente começou a conhecer a história dele, como o Gustavo falou, a gente teve alguns encontros, teve essa aqui, a gente fez esse registro nesse fundo preto, e aí a gente tinha esse período, assim, de uns 2 ou 3 meses que a gente precisava formatar
formatar o projeto, que é basicamente desenvolver um grande argumento. E aí tem todo o mérito do Gustavo, que a gente nesse edital, entre 430 projetos, a gente passou em primeiro lugar no edital. Caraca. Muito porque, assim, tava muito bem escrito mesmo, muito bem fundamentado, assim. E, assim, é engraçado que depois vendo o que o filme virou no final, né, mesmo sem a presença do Mestre Moa, muito do que o Gustavo escreveu lá em 2018 estava presente no filme de 2022, assim. Então, teve muita pesquisa nesse primeiro momento, então esse desenvolvimento mesmo de conteúdo foi importante para vencer um edital, né? Então aí tem todo o planejamento de orçamento, né? Que você apresenta, orçamento, cronograma, tem essa parte toda de conceitual, sinopses e visão do diretor, estratégia de abordagem, enfim, tem todo esse processo que você desenvolve. E aí tem um processo muito longo entre você ganhar o edital. O edital tinha uma previsão, a gente inscreveu em abril, ele tinha uma previsão para ser anunciado os vencedores em julho. O anúncio foi em dezembro, após a morte do Mestre Moa. Então o Mestre Moa nunca soube da vitória do edital. Então depois da morte dele, o edital se concretizou. E pra gente foi muito angustiante, porque quando o Mestre Moa morreu, a responsabilidade da continuidade do projeto aumentou. Sim. A gente foi para Salvador, mesmo sem verba, sem nada, foi fazer algumas filmagens lá, com a produtora fazendo investimento. E aí depois sai o resultado em dezembro. Então esse processo demorou quase um ano para a gente saber que ganhou o edital. E aí demorou mais um ano para a gente conseguir o dinheiro. Só saiu em 2020. Então é um processo muito lento, angustiante, assim, para a produção, né, para todos nós, assim, de você ganha, mas não ganha, sabe? A gente ganhou, mas não levou. Aí depois leva lá em 2020. Aí no nosso caso ainda teve a pandemia, né? A gente recebeu a verba, assim, no dia que a pandemia foi anunciada, foi colocada como uma emergência sanitária aqui no Brasil em 2020, acho que dia 15 ou dia 20 de março, foi quando a gente recebeu a verba do filme. A gente, pela expectativa de filmar, não pôde filmar por mais um ano, e aí em 2021 só que a gente retoma as filmagens. Então foi um processo muito longo, e é isso, né? Enfim, tem muitas formas de se construir, de se viabilizar um filme, um documentário, mas no Brasil, principalmente por esse fomento do governo, editais, leis de incentivo, são as formas mais comuns, né, da gente conseguir tirar do papel. Mas nesses intervalos de um ano, assim, você, sei lá, já começa a tentar agendar com o Gilberto Gil, que você sabe que vai ser mais difícil e tal. Sim. E no mesmo período tinha o processo do disco acontecendo, né? Então, a gente tinha esse lugar de tanto a gente da Cana como a Mandril, um ficar motivando o outro para manter o projeto, levando para frente, fazendo os contatos, fazendo o planejamento. Aí quando entra na pandemia, né, tem esse lugar, quando é que a pandemia vai diminuir um pouquinho para a gente tentar sair para a rua de novo e conseguir marcar. Então é um processo muito longo mesmo, né? São 5 anos, né, para a gente fazer o lançamento, basicamente 5 anos e meio para a gente fazer o lançamento do filme. E é isso, é muito muito longo. E aí, tipo, depois que vocês conseguem fazer, assim, agora vamos fazer as entrevistas e tal, eu imagino que vocês já tinham ali, tipo, uma lista de pessoas e talvez uma ideia, né, do que perguntar e tal, só que vocês, justamente no meio desse processo, recebem a notícia de que a principal pessoa do documentário de vocês morreu. E aí eu queria saber de vocês, assim, como produtora, com um projeto já aprovado, ou, né, foi aprovado depois da morte do Moa e tal, mas como é que vocês receberam isso, assim? Vocês, vamos ter que reestruturar aquilo que a gente tinha escrito lá no edital, ou meio que, sei lá, vocês já tinham uma coisa que já estava meio que conversando e essa adaptação de pegar o que vocês tinham já gravado anteriormente já foi colocada na mesa?
Como é que vocês lidaram com a notícia e com a produção em si, né? Eu acho que posso falar um pouquinho, Gustavo também, assim, eu acho que a notícia foi muito horrível, né? Foi muito chocante, assim, porque a gente estava muito mergulhado, mesmo na distância que a gente estava com o Moa, a gente tinha um certo contato e a gente acreditava muito no projeto e teve essa notícia e de alguma forma a gente teve que se reestruturar, assim, né? Porque a história seria muito guiada e a gente dependia muito do Mestre Moa presente com a gente, né? E toda a repercussão da morte dele trouxe essa responsabilidade maior ainda para a gente continuar, né? Então, foi um momento assim de muita reflexão nesse sentido de como levar para frente mesmo, assim. Eu lembro que nos dias seguintes da morte tiveram muitas manifestações em São Paulo, Salvador, em alguns lugares do mundo. A gente acompanhou algumas coisas aqui em São Paulo e a gente pensava, bom, será que a gente vai para Salvador também fazer esses registros? E aí a gente teve, eu acho que no final foi inteligente a nossa parte, a gente falou assim, não, deixa baixar um pouquinho essa emoção inicial e ir para Salvador um pouco depois. Então a gente foi 1 mês e meio depois para Salvador da morte dele, que acho que foi bom porque as pessoas que a gente entrevistou e que a gente encontrou lá em Salvador não estavam tanto com aquele sentimento só de raiva do acontecimento, elas já estavam com o sentimento de tentar lembrar o Mestre Moa com amor, ou com afeto, ou tentar lembrar das melhores coisas dele. Então ali foi um momento de pesquisa muito grande pra gente também, essa primeira ida depois da morte dele, de conhecer os familiares, conhecer algumas pessoas muito próximas e que também começaram a abrir alguns caminhos pra gente voltar outras vezes nos anos seguintes, assim. No dia da morte foi horrível, foi o dia... A gente acordou no dia seguinte do primeiro turno das eleições com essa notícia lá no grupo de WhatsApp do filme, né? Nem imagino. Já era uma ressaca do dia anterior, né? Que foi horrível. Sim. Uma sensação, né? E isso, então, assim, a gente ficou bem mal um bom tempo. A gente decidiu ir pra Salvador pra ver a família. Levou uma camerinha lá pra ver se a gente já fazia umas entrevistas, porque até então não tinha um edital. A gente tava, como é que a gente vai continuar e tal. E aí foi essa saga aí que o Fih contou. Mas o que eu acho que é interessante falar disso, que o filme, quando a gente pensou o projeto, era sobre a vida do Moa e sobre o que a gente falou, toda a bagagem, o universo que orbitava em volta dele. Depois que ele morreu, quando começou toda essa repercussão na imprensa, colocando ele nesse lugar de símbolo político, a gente ficou muito cauteloso, primeiro, e com o tempo foi entendendo e falando com as pessoas que estavam próximas dele, que não gostavam também tanto desse lugar que ele estava sendo colocado, a gente foi voltando a ter certeza que mais do que nunca o filme tinha que ser sobre a vida e não sobre a morte. Uhum. Como algumas pessoas queriam que fosse, né? Essa coisa, quando a gente ia tentar, enfim, falar do filme, fazer um pitching do filme com alguém falar, é sobre a morte, tem que começar com isso, sabe? Assim? E a gente foi tendo cada vez mais certeza que não, que o filme tinha que manter a missão que ele tinha, né? Porque agora a gente tinha que redescobrir como que ia fazer isso sem o Moa, porque a ideia era ir seguindo ele, levando a gente para esses lugares, encontrando as pessoas, cantando junto com essas pessoas. Então a gente tentou fazer isso a partir das pistas que ele deu pra gente, que as outras pessoas foram dando. Então teve uma coisa de investigação, assim, sabe? De cruzar o que ele falou com o que a gente ia na internet, com o que aquela outra pessoa falou, e uma pessoa indicava a outra. Então essa coisa da lista dos entrevistados ficou quente mesmo mais perto. A gente tinha as pessoas que a gente sabia que tinha que falar, que ele tinha falado e que os mestres e as figuras próximas deles falavam, mas sempre alguém indicava outra pessoa. Isso até tá um pouco no filme, né? Uma pessoa falando da outra, assim, tem que falar com não sei quem. Então isso também foi uma coisa que foi muito puxando a linha narrativa do filme, sabe? Bastante gente ficou de fora, assim, não deu pra entrar. As entrevistas são super longas, assim, são papos ótimos, sabe? Daria pra postar as entrevistas inteiras, assim, a maioria, sabe? Que são super interessantes. Então, isso, o filme, a morte dele ajudou a ter certeza da potência da vida dele, né? E que a gente tinha que trazer ele de volta para esse lugar da vida, da arte, da música, e não da morte, do símbolo político só. Sim. Né? Legal. Eu achei que vocês acertaram no tom, assim, de maneira magistral, assim, porque ficou evidente o foco na obra, né? Na grandiosidade da obra e não na tragédia. Óbvio que, né, que cita e trata isso, não era onde era o foco, né, do documentário. Isso tá super evidente, né? E aí, Gustavo,
assim, primeiro que eu acho que você teve uma presença de espírito nessa captação que você faz com ele, e você faz esse contra-plongé e tal, porque até agora, quando você tava contando essa história, que vocês gravaram lá e tal, e enfim, era um ensaio ali, eu lembrei, não sei se vocês conhecem aquela história do Poderoso Chefão, quando vão fazer um teste com o Marlon Brando na casa dele, ele coloca os queijos e tal, e isso era uma coisa que, tipo, também foi gravada meio que na mão ali e tal, e isso que foi utilizado para convencer depois a produtora de se fazer, né, o filme. Sim. E contratar ele. Sim. Mas assim, você poderia simplesmente, tipo, ter colocado uma câmera ali, uma linha reta para ele e pronto. Agora, essa coisa de você, tipo, você posicionou vários ângulos e não sei o que, cara, sem isso, assim, o filme seria outra coisa. Ele ia ganhar um ar muito mais jornalístico, assim, né? Sim, com certeza. Cara, se tem uma coisa que esse filme me ensinou, é aproveitar sempre e o melhor possível as oportunidades de captação, sabe? Uhum. A história do Lettieri Slate também é muito louca, né? Porque a gente... Desculpa se eu vou só fazer esse parênteses aqui rápido, não quero dizer assunto. Não, por favor. A entrevista com o Lettieri, a gente fazia uma pré com praticamente todo mundo que a gente ia entrevistar, né? Fazia uma videochamada, conversava um pouco e antes de ir pra Salvador encontrar. O Lettieri a gente encontra lá, a gente fez essa pré, só que o Lettieri a gente gravou, foi a única pessoa que a gente gravou. Uhum. De todo mundo que a gente fez pré, não sei porquê. A gente deu um hack no Zoom, falou, pô, estamos falando com o Lettieri Slate, vamos gravar isso, né? E o Lettieri, ele tava com o microfone super bom lá na mesa dele e tal. E ele, assim, cascou a lenha, assim, falou muita coisa muito foda sobre o Moa e falou coisa assim, não, essa pessoa não pode estar. Enfim, ele tinha um monte de verdades, ele ensinou muito, foi uma aula, assim, a gente acabou a reunião, as 5 pessoas que tinham o disco também, porque a galera do disco, o produtor Rodrigo Ramos, a galera que ia fazer o disco tava também, porque o Lettieri ia produzir uma música, ele chegou a começar a produzir uma música, né, ele assina junto uma música com a né? E aí ele deu uma aula, assim, falou um monte de gente, e aí beleza, no dia que a gente ia fazer a gravação ali com ele em Salvador, a gente tava com o set pronto, o lugar dele iluminado, esperando ele. Ele ligou avisando que não ia poder ir porque ele tava sentindo mal e ele faleceu 2 dias depois. Ah, não acredito. De Covid. Então ele já não foi na entrevista por causa da Covid. Eu ia fazer a pergunta por que só ele tinha essa estética do sushi, que tipo, tinha uma escolha, sei lá. Não conseguimos fazer depois. Não, foi por isso, cara. E assim, de novo, a gente voltou pra olhar essa entrevista e falou, cara, não é possível, o cara falou tudo, assim, né? Ele sabe, né? Tipo, ele sabia que ele não ia dar outra entrevista pra gente, não é possível, né? Porque... E ele liga os pontos, né? Ele é fundamental pro filme, assim, né? A gente ficou até pensando, cara, vamos usar ele, não vamos, né? Aí, enfim, aí o pessoal super autorizou e achou legal que a gente usasse. Então a gente foi em frente com a ideia, ele é fundamental pro filme. Caraca! Ainda essa informação dessa entrevista do Moa que vocês captaram antes, uma captação da pesquisa, isso ainda explodiu minha cabeça. Porque essa informação, como é que pode? Tipo, assim, eu vou ter que reassistir. Porque isso muda completamente o aspecto Muda. Mostra a genialidade do Moa, sim, né? Sim. Não, e do mesmo jeito que tem essa entrevista que realmente é uma aula, já tem essa entrevista com o Lettieri que ele, tem momentos que ele pega um livro e fala, essa pessoa aqui e tal, cara, e daí vocês vão falar com a pessoa, né? Tipo, isso é demais. O Lettieri foi um que fez muito isso, de falar, você tem que falar com esse, tem que falar com esse não, sabe, assim. Boa. Ele foi um menino mais velho do que eu de capoeira, porque ele já começou garoto, menino, né? Eu já conhecia a capoeira com meus 12 anos, por aí. Mas do período que eu comecei até o momento presente, até a partida do velho mestre Bobó, estava junto com ele, né? O mestre Bobó ensinou pra gente coisas belas. E quanto tempo vocês ficaram em Salvador, assim? Vocês reservaram, tipo, a gente vai ficar aqui 1 mês, vai fazer entrevista com todo mundo que tem que fazer, depois a gente volta para São Paulo. Como que foi essa programação, assim, em termos de logística? Foram alguns períodos, na verdade, né? Então teve esse primeiro momento lá em 2018, que fui eu e o Gustavo só, e depois até um parceiro nosso, o Danilo, foi encontrar com a gente ali no finalzinho, a gente passou acho que uns 10 dias, 8 dias,
dias em Salvador, foi bem na guerrilha mesmo essas primeiras captações. Depois a gente voltou em 2021 em 2 momentos, um para uma entrevista especial, que a gente passou uma diária lá, só para fazer uma entrevista com o mestre de capoeira, o mestre Valdec, que é uma pessoa muito importante na vida do mestre Moa. Como ele, tiveram outras pessoas muito importantes no filme que abriram os caminhos pra gente, depois da morte do mestre Moa. Eles assumiram um pouco esse lugar de dar um pouco de respaldo pra gente, com quem a gente deveria falar, ajudar em alguns contatos. Muitas vezes, quando você precisa falar com mestres de capoeira, com pessoas importantes da cultura de Salvador, você precisa ter alguns tipos de entrada que as pessoas tenham um respeito, para que a gente tenha esses acessos. E o mestre Valdec, o mestre Plínio, a família do mestre Moa, em nome da Jace, assim, foram muito importantes, né, nesse processo pra gente. E depois a gente passou um período que foi o maior período, o principal período, e aí com uma equipe inteira de Salvador. Fui só eu e o Gustavo aqui de São Paulo, e a gente montou uma equipe de 8, 10 pessoas lá de Salvador, então foi uma equipe também ali da cidade. Isso foi muito legal também pro projeto. A gente passou 20 dias lá em Salvador, mas tudo cronometrado, assim. A gente saiu aqui de São Paulo com 80% das entrevistas montadas, assim, já planejadas, o que iam acontecer, e aí algumas coisas foram acontecendo, a gente tinha umas brechas para algumas situações que a gente queria criar, por exemplo, a cena de dança do Negrizuco Gabi Guedes, sim, a saída de Afoxé em homenagem ao mestre Moa, que eram algumas coisas que a gente teve que produzir lá na cidade mesmo, enquanto a gente estava lá. Mas foi um período, se a gente for juntar tudo, foram uns 30 dias de filmagem entre São Paulo, Salvador, a todas as idas para Salvador, 35 dias, assim. Legal. Tirando a pandemia, obviamente, né, a própria morte do mestre Moa, qual foi a maior dificuldade, desafio que vocês enfrentaram, assim, durante a produção? Eu acho que tem um desafio enorme nesse filme, que é o trabalho de pesquisa de acervo, assim, de imagem, assim, que foi uma coisa também que foi muito conectando as coisas, assim, porque, como o Gustavo falou, um entrevistado ia conectando com o outro, mas também muitas vezes, de repente, o mestre Moa tinha citado uma história, mas não tinha como representar aquela história, então a gente precisava ir atrás daquelas imagens. Então teve um trabalho muito grande nosso, assim, tanto de com a pesquisa família, mesmo, né? De pesquisa, exato, de pesquisa e de acesso com essas pessoas, né? Porque acho que esse é um grande trabalho da pesquisa, assim, é a conversa, é você insistir muito com as pessoas, porque principalmente no caso do mestre Moa, depois que ele faleceu, tem toda uma questão ligada emocional, né? Que você tá lidando com as pessoas, então a pessoa tem que ir lá e abrir aquela gaveta dela que ela não quer abrir aquela mala que tá cheia de foto. Assim, o acervo, a gente conseguiu o acervo de vários países do mundo, assim, coisas vieram da Bélgica, da Alemanha, da França, que as pessoas mandavam por Sedex, escaneavam do outro lado do mundo e mandavam pra gente. Então foi um grande desafio o acervo, assim, a gente conseguir montar o acervo, que eu acho que o filme, de uma certa forma, o acervo consegue mostrar também esse tamanho do mestre Moa, né? Não fica só no texto, né? Fica também vendo ele dançar, vendo ele na capoeira, vendo ele em situações diversas, muitas fotos, né? E ele não era um cara que tinha isso organizado. Então não era uma pessoa que tinha um acervo organizado. Então foi bem complexo, assim, para juntar tudo num lugar só, num HD só. Eu imagino, tem uma cena muito legal no documentário, né? Quando a gente vê lá o mestre Plínio com a Jace, né? Que é a filha do Moa. E aí ela abre realmente essa maleta e tal. E ela inclusive menciona um pouco dessa dificuldade, né? Porque ela fala até ele tinha letra de música no sapato. Você fica, cara, como assim? E aí tem um momento que ela pega um material e aí eles ficam mostrando ali e tal, e aí enquanto eles estão mostrando, eu tô ali com os olhos fechadinhos ali, olhando, tentando enxergar o que tá escrito, aí em seguida vocês falam, tá aqui, a gente digitalizou, tá aqui esse negócio pra você ver. Aí, daí você consegue ver inclusive a letrinha dele, a assinatura no certificado e tal. Isso é de uma riqueza, né, porque humaniza o personagem, né, também. Sim, super. É sempre um desafio esse documentário, né? Como que você vai fazer a camada que não é a camada das entrevistas, né? Ainda mais em documentário assim, falando de música, de cultura, uma coisa super emocional, né? Não é só racional. Então, os arquivos eram muito importantes, é isso, eles iam ajudando a gente não só a costurar a história, mas também a bater data, sabe? Assim, porque
nem tudo é documentado, então às vezes a pessoa, um falava uma data, outro falava outra. Então, isso que eu falei, é meio que um trabalho de investigação, assim mesmo, né? Meu roteiro era uma parede cheia de post-its de várias cores, com a história dele, a história do tema evoluindo, porque tem isso que o Beto estava falando no começo, né? Que você se aprende muito, são muitos assuntos, nem todo mundo sabe o que é um afoxé, sim, o que é um ijexá, qual é a diferença de bloco negro e afoxé. Então a gente sabia que a gente tinha que falar com essas pessoas que não sabem muito, então tinha que ter um lado didático forte, bem estruturado, mas também a gente tinha que falar com quem já sabe e não quer ficar, né, enfim, vendo muita redundância aqui pra frente, né? Então respeitar quem não conhecia nada do Moa e quem super conhecia o Moa. Então tem esse jogo essa costura também tá um pouco nisso, né? De aos poucos explicando o que a gente precisa saber pra ver a próxima cena legal, sabe assim? Exatamente. Primeiro um mergulho que, tipo, você cai de paraquedas num mundo que, tipo, no meu caso, né, foi isso. Eu desconhecia, tipo, afoxé, não sabia do que estava sendo dito, qual que era a diferença, né? Badawi, né? E daí, aos poucos, você vai compreendendo e primeiro, realmente, eu tive uma estranheza e fiquei um pouco perdido, mas eu acho que, tipo, vocês acertaram nessa linguagem, né, nessa costura que vocês fizeram, porque também mostra o quanto a gente não sabe, né? E é legal que você falou também que vocês saíram escutando. Eu acho que isso é um sentimento que a gente vê muito nas pessoas que saem do filme, que saem querendo aprender mais. Sim. E escutar as músicas, né? Sabe aquele filme que você sai pesquisando a pessoa? Porque é isso um pouco, é impossível colocar tudo do Moa num filme só. Então ficou muita coisa legal de fora da história dele, histórias mesmo, passagens e coisas relevantes da vida dele, da trajetória da vida e de como ele foi influente, assim. Então a própria magnitude do Badawi, tem algumas coisas que não deu pra falar mais ainda, sabe, como legal foi. Então, isso eu acho que tá em todos os espectros, assim, né, a gente não dá pra explicar tudo, a gente teve que explicar o mínimo pra que a gente, quem não conhecesse, ficasse interessado em saber mais, pudesse ver o filme. O que eu tava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando sobre os desafios e tal, é porque vocês comentaram aí que teve um momento que vocês tiveram que ir pra Salvador, montaram uma equipe de umas 10 pessoas lá, e aí vocês já tinham um cronograma e tal, sabendo quem vocês iam entrevistar e tudo mais. Quando vocês iam pra entrevista, vocês iam em quantos, assim, uns 3, 4? Porque a gente tá falando também de um filme muito musical, né? E muito sonoro, assim. E aí eu fiquei na dúvida também sobre isso. Como é que foi essa parte ali? Você ia com um operador de áudio, você pra fazer as perguntas, um operador de câmera? Como é que foi isso? Eu acho ótimo, porque eu tô com todas essas dúvidas também na minha cabeça, mas aí o Rafa tá fazendo pra mim. Eu fico até com vergonha de perguntar esse tipo de coisa. Boa. Então, assim, fala você. E a gente montou uma equipe, assim, que tinha uma estrutura, você tinha um diretor de fotografia, um segundo câmera e um assistente de câmera, então você tinha uma equipe de foto de 3 pessoas, um operador de som, o Gustavo como diretor, eu como produtor executivo, diretor de produção, e eu tinha uma produtora local lá também, que foi muito importante, a Bruna me ajudou muito por conhecer a cidade, por ter os contatos da cidade. Então a gente estava numa equipe ali de 6, 7 pessoas, aí tinha motorista, tinha dias que você tinha um assistente de produção a mais, porque era um dia que precisava de mais suporte, teve dia que teve foto estilo, enfim, então é isso, estava sempre entre 7 a 10 pessoas que a gente tinha na equipe, e sempre com esse tamanho ali de 3 pessoas em foto, um cara de som, uma equipe de 2 a 3 pessoas de produção, e o Gustavo, que ele precisava muito dessa concentração para as entrevistas, assim, porque na primeira vez que a gente foi, fui eu e o Gustavo, então era o Gustavo na câmera, eu operando o som, e a gente subindo Engenho Velho de Brotas, a escadaria, entrando no Ileiaê, falando com as pessoas de uma forma muito na guerrilha mesmo. Então, quando a gente voltou, e aí a gente tinha uma verba para fazer direito, né, para investir também, né,
no audiovisual, né, no que a gente faz, a gente pensou em montar uma equipe para a gente ter, não um conforto, mas para que a gente fizesse de uma forma super profissional, assim, e conseguisse entregar, acho que um bom resultado, né, tipo, estético também. Sim, sim. E também tinha muito isso, essa coisa de ter 2 câmeras, a gente debateu muito, assim, porque ao mesmo tempo que é importante você ter uma equipe super enxuta, porque você tá entrando em lugares delicados, o relacionamento com as pessoas é muito importante, né? Sempre que eu tô fazendo entrevista para documentário, eu sou super, assim, rígido com a equipe que tá em volta, porque qualquer distração, você tá criando uma relação ali com o seu entrevistado, né? Então, qualquer mini... Muito inibida, né? Qualquer, às vezes, coisinha. Às vezes é um cara que tá mascando um chiclete, sabe? Desconcentra o cara, mas é mesmo, assim, são pequenas conquistas, né? Você vai conquistando o entrevistado. Normalmente a entrevista começa meio morna e esquenta, né? Ou esfria totalmente. Sim. Mas, normalmente ela vai esquentando. Então, ao mesmo tempo que a gente queria ter uma equipe enxuta, a gente tinha isso de aproveitar ao máximo possível as entrevistas, as diárias, porque a gente não sabe muito o que ia acontecer. Aí você tá conversando, de repente, o músico, né, gosta de tocar e de cantar as histórias. Então, sacava o violão e cantava, levantava e ia mostrar um negócio. Então, a gente tinha que ter tá preparado para aproveitar da melhor forma possível os momentos. As pessoas estão aprendendo a tocar percussão, as pessoas estão aprendendo a dançar. É pra quê? É pra ficar no quarto? Na casa? Vou chamar fulano pra me ver dançar. Não! Isso é dança de rua. Ijexá é dança de rua. É pra ir pra rua dançar. A alma ser elevada, porque do jeito que o Brasil tá, como a gente tá vendo aí, quem tá segurando a força do povo e tudo, enfim, é a cultura. Tem que ter uma certa flexibilidade mesmo, né? Até porque quando a gente vai olhar o documentário de vocês e vai entender ali as várias técnicas que vocês empregaram, vocês filmaram de várias maneiras e que compõem uma história que até isso eu acho que enriquece a história, porque vocês têm, por exemplo, a gente tem um momento ali, logo no começo do filme, que vocês vão meio que seguindo o Nadinho, né? O irmão do Moa. E é uma câmera meio na mão, andando atrás dele, isso já te enfia no meio do filme, assim, você tá caminhando junto com o Nadinho, assim, e aí depois você tem esses momentos de entrevista, aí tem momentos que tem esse drone, né, mostrando aquela cidade, o bairro, e aí você começa a ter uma noção espacial maior, né, porque não adianta falar, foi lá no bairro tal, né, Sim, aí você vê aquilo, tipo, de uma outra maneira. Então, até isso, assim, compõe o filme de uma maneira maravilhosa, porque traz essa multiplicidade de vozes também, né? Super. E Salvador é um personagem do filme, né? Tem que ser fundamental para a história e riquíssimo. E a gente teve a sorte, né? E acho que isso também é muito da cultura de Salvador e algumas pessoas aqui de São Paulo que a gente cruzou, assim, que são pessoas muito especiais, assim, como mestres de cultura mesmo. Então, essa oportunidade de conversar com mestres de capoeira, o Alberto Pita, o vovô do Elê, Emília Biancardi, Letieri Leite, assim, também enriquecem muito, é o que enriquece, né, na verdade, porque são pessoas que, numa conversa com o Gustavo, né, numa entrevista com o Gustavo que durava 1 hora, 1h30, tinham muita substância, muita coisa para ser dita, e eles falaram, sabe? Tipo, acho que isso foi muito legal. Que eu acho que isso é um pouco também uma conquista do filme, assim, que foi criar esses relacionamentos, honestamente, com essas pessoas, né? Porque é isso, é o que o Gustavo falou, você entra num lugar deles, na casa deles, no espaço de trabalho, e a pessoa te recebe ali e ela abre a porta dela o quanto ela acha que vale a pena. E a gente teve a sorte de as pessoas abriram as portas pra gente. Então isso foi muito legal, assim. Pra gente, acho que o documentário tem muito esse lugar que eu admiro, assim, que a experiência pessoal de quem faz, sabe? Sim, é um lugar assim que você, pessoalmente também, além do produto, né, do filme que você entrega lá no final, que você vive no processo, assim, é muito, muito rico, assim. É um envolvimento que ultrapassa a tela, né? É muito maior do que o que está na tela. E imprime, se o envolvimento ali é genuíno nessa entrevista, imprime na tela, não só pela qualidade de entrevista, que ela vai melhorando, né? À medida que ele vai pegando confiança e vai gostando do papo,
como também essas relações, o entrevistado se entrega muito mais. Né? E aí, não sei, Felipe, mas você como produtor também, você precisa ter uma certa sensibilidade ali, até para você dar esse fôlego, né, esse respiro para as entrevistas, porque você sabia que o Gustavo ia precisar se conectar com essa pessoa, ela vai ter que trazer histórias pessoais, informativas ali e tal. Então não dá também pra você chegar lá no ouvido do Gustavo no meio da entrevista e falar, viu, tem que acelerar aí porque daqui meia hora tem que sair e entrevistar outro cara. Você tem que ter uma certa flexibilidade nisso também, não tem? Eu mandava um WhatsApp pra ele. Tô brincando. Eu não via, né? A gente ultrapassava o tempo, tudo certo. Mas acho que eu e o Gustavo, por a gente trabalhar muito tempo juntos, né? A gente está há 15 anos trabalhando juntos, enfim, a gente se conhece desde a faculdade de cinema, enfim, então a gente se conhece muito nos processos, assim, e acho que isso também é um mérito, né, do nosso jeito de trabalhar e aí do nosso set, né? Como é que o nosso set flui. Então eu conheço ele, sei quando ele precisa de mais tempo ou não. Ele também é uma pessoa responsável, né? Sabe também do que a gente tem pela frente no dia ali. Mas a gente planejou, acho que muito bem, assim. Foram poucas as diárias que ficaram apertadas, que a gente precisava sair correndo ou fazer alguma coisa que não deu tempo, assim. E claro, né, nem tudo dá certo, mas a maioria das vezes a gente tinha o tempo suficiente para produzir o que a gente queria. Sim. E dá pra perceber isso, assim, que o filme, as entrevistas, pelo menos, tem bastante desses respiros, assim, que a gente consegue ir entendendo, né, o entrevistado ali e tal, não é uma coisa que vai passando muito rápido, então a gente vai vendo essas pessoas e tal, então eu acho que tudo isso, e as brincadeiras que vocês fizeram, né, na montagem também, como é que foi esse processo, assim, de depois montar? Porque daí tem o outro roteiro, né, Gustavo, você primeiro faz ali o argumento do que você quer, e aí depois você vai pro roteiro em si com o material, que daí você tem que fazer uma decupagem ali de tudo e saber o que você vai tirar, que você vai colocar. Sim, é uma loucura, cara. Fazer longa-metragem, documentário é uma loucura. Eu não sei como é que a gente sobreviveu. Chegamos do outro lado. Não, mas assim, eu não tinha um roteiro, né? Eu tinha muita anotação, eu tinha um caderno que eu anotava desde ideias que eu tinha, assim, de frases, quanto uma vez que eu organizava na minha cabeça onde eu queria chegar naquela camada, seja a história do Moa, ou seja, na camada de desenvolvimento temático, eu escrevia. E isso para mim era sempre um norte, assim, eu sempre falava, não, eu preciso chegar nisso. Então eu fui, e aí tinha essa minha parede cheia de post-its, que tinha post-it dos marcos da vida, tinha as músicas que eu ia colocando com outra cor nos momentos, né, nos momentos adequados ali da vida, que as músicas estavam cantando naquele momento. Então eu tinha aqui meio que esse mapa, um monte de anotação e muito no mental também, assim, eu tava com o filme bem na cabeça, porque como demorou muito, né, eu pensei muito, e as entrevistas também, vários dias ali, eu ia anotando o que foi falado nas entrevistas, então ao longo do processo eu também ia mudando as perguntas para o próximo entrevistado de acordo com o que o outro tinha falado, né? Você já estava no processo de montagem durante também montagem não, assim, eu não estava colocando a mão na massa, inclusive eu esperei um pouco para colocar a mão na massa, assim, depois que a gente acabou de filmar, eu dei uns 3 meses, assim, dele quieto, crescendo um pouco para voltar fresco, mas eu tinha na cabeça, eu anotava, né, assim, eu tinha as perguntas que eu ia fazer e depois eu saía e escrevia umas coisas que estavam na minha cabeça de sensações daquela entrevista, sabe? Para mim é muito importante, assim, ir escrevendo ao longo do processo. Assim, eu escrevi um diarinho no primeiro dia que eu conheci a filha do Moa, sabe? Eu escrevi como é que ela tava, o que eu senti, porque isso vai ajudando como é um processo de aprendizado também, isso me ajudava a me colocar de volta no processo. E também quando eu ia sentar no dia seguinte na edição, eu consegui chegar mais rápido onde é que eu tava para fluir com aquilo, né? Que é isso, é todo encadeado o filme. Então, como eu não queria colocar no papel um roteiro antes, eu falei, eu já tô aqui, eu já vou editando, já vou decupando e já vou montando e vou seguir esse meu mapa que eu vou chegar lá. Então, legal, interessante. Então era uma coisa de saber, assim, o que eu precisava falar antes. Eu precisava falar de uma coisa para preparar para outra, né? Eu precisava que a pessoa soubesse disso para eu colocar isso.
para falar da outra coisa, apresentar uma pessoa antes para na frente a pessoa poder aparecer sem estar apresentada. Então é isso, é um trabalho bem artesanal assim na ilha de edição mesmo. E aí a gente saiu com o primeiro corte de 2h30, eu acho, uma coisa assim. A edição é a arte do desapego, né? Você teve algo que, assim, teve muita dificuldade de desapegar? Tive muita dificuldade de desapegar de várias coisas. Mas foi isso, no final foi um exercício de entender o que era importante para as pessoas saberem mesmo, assim, sabe? Porque em um certo momento, assim, eu percebi que eu não ia conseguir falar tudo no filme, que precisava falar. Eu falei, bom, isso vai precisar ter outro filme, sabe? Muitos filmes precisam ser feitos ainda. Então eu me livrei um pouco desse peso, sabe? De ter que colocar tudo. E também, assim, de um pouco da coisa da perfeição, sabe? Falei, pô, vamos fazer, vamos montar, porque tem umas horas que você trava, né? Você fala, meu Deus, eu preciso falar de muita coisa, como é que eu vou falar? Não vai caber. E aí você vai indo, vai montando, vai colocando, vai encaixando, vai secando, vai cortando, vai diminuindo, desapega. Isso aqui, vou tirar tudo. E normalmente a gente que faz cinema, né, sabe que geralmente quando você está insistindo apegado a uma coisa, quando você desapega é melhor, né, pro resultado. Foi isso, assim, ficou muita coisa de fora, que a gente está produzindo material extra, assim, né, para nossas redes, quer produzir muito mais coisa depois que o filme sair, né. E é isso também, se não tá no filme, ajudou a ensinar e tá nas entrelinhas do filme, sabe? Exatamente. Mas eu acho que assim, pra mim, que não conhecia a história, assim, tipo, eu fiquei encantado com a grandiosidade. Assim, a minha sensação, quando terminou o filme, é como se tivesse acabado de ver um documentário de uma força da natureza, assim, sabe? Tipo, como se fosse um furacão que entrou em erupção e esse é o Moa, assim, sabe? Pô, legal. Como, tipo assim, a grandeza dele era inevitável de acontecer, assim, sabe? Isso que eu sentia, assim, sabe? Tipo, muitas coisas acontecendo, um calor muito grande em volta dele, por conta dele, né? O que ele representava e tudo mais, e só agregou para que tudo aquilo se espalhasse. Foi isso que eu senti, assim. Pô, que legal, que delícia ouvir isso. E o que é assustador, né, Beto, é que a gente aqui do Sudeste e tal, vê um documentário desse, sente esse tipo de coisa e a gente se assusta em perceber que a gente realmente não conhece o Brasil. E essas diversas camadas que tem, assim. Porque até isso, assim, eu tava conversando com o Beto antes da gente gravar, a gente tava falando sobre o lance do Badawi, do Afoxé e tal. Gente, caraca, tem toda uma cultura, né, ao redor disso, pujante, forte. Tem tons distintos, assim, que pra gente, Carnaval, Bahia. É uma coisa... Eu realmente, tipo, nossa, muita ignorância, muita ignorância. O carnaval de rua quem sabe o que representa você aprender através dessas organizações, dessas pessoas que são educadores natos, né? E são capazes de ensinar uma massa em alguns dias. Até você comentou isso, né? Não sei se foi o Gustavo, se foi o Felipe que comentou agora, não me lembro, mas vocês estavam falando sobre uma das dificuldades foi justamente reunir documento, e aí vocês foram na internet e viram pouca coisa. Isso mostra um pouco justamente a gente pode dizer, do racismo estrutural, mostra um pouco justamente dessa diminuição, né? Ou da desvalorização dessa cultura nordestina e tal. Com certeza. Né? Vocês sentiram isso? Vocês como produtores vindo de São Paulo, assim, para vocês deve ter sido um processo de desconstrução também isso, né? Sim, com certeza. Cara, isso é uma espiral, né? Se você for pensar, a gente existe na grande mídia, vamos dizer, uma estrutura de apagamento desses artistas. Quanto mais eles são apagados, mais a gente desconhece. Quanto mais a gente desconhece, mais preconceito tem. Como existe muito preconceito com cultura de matriz africana, como o samba, né? A gente sempre fala que o samba já passou por esse lugar um dia, né? De diminuição. Então, é uma espiral, né? Desconhecimento traz mais preconceito, que traz mais apagamento, que traz mais desconhecimento, traz mais preconceito. Então, a gente nós brasileiros, temos que quebrar isso e se reconectar, assim, urgentemente com o orgulho, né, da nossa cultura que tá faltando. A gente vê o que tá acontecendo aí, tá faltando, assim, né, pra branquitude, talvez, pro sudeste, né, isolado que se acha europeu. A gente tem milhões de oportunidades
com milhões de mestres aí que não são tão conhecidos aí pro Brasil. É isso que a gente pensava muito, né, com o filme. Quanta coisa a gente tá perdendo, deixando de conhecer, sabe? Se o Mo abre essa quantidade de força de Brasil pra gente, imagina quantos mestres tem aí também que com a mesma potência, né? Sim. Quanto tempo a gente tá perdendo, né? Quanto tempo a gente tá perdendo. E deixa eu perguntar uma outra questão aqui também, a respeito da estrutura narrativa, assim. Eu vou falar minha impressão, não sei se foi intencional isso ou não, mas enfim, no primeiro ato do filme, a sensação que eu tenho é que a gente acaba recebendo muita informação, assim, o primeiro ato é muito informativo, ele te posiciona nesse espaço-tempo, ele te coloca ali, né, os personagens que a gente vai conhecer e tudo mais. No segundo ato do filme a gente tem uma coisa um pouco mais imersiva, assim, né, então a gente vai entender um pouco mais do dia a dia, de como as coisas estão ali sendo tocadas e tal, então é uma coisa um pouco mais imersiva. E no terceiro ato eu senti uma coisa mais emocional, assim, principalmente depois, né, que aparece lá aquele letreiro falando que o Moa foi assassinado e tal, mas aí ele tem uma coisa mais reflexiva, assim, e ele parte para uma coisa, tanto que vocês deixam mais pro terceiro ato aquele momento de uma dança e tal, né, que é lindíssimo, junto com o texto, né, também falando sobre justamente a nossa brasilidade, como a gente é desconectado dela e tal. Vocês pensaram numa estrutura desse tipo, assim, porque quando a gente termina o filme, a sensação que dá é justamente essa, assim, pô, eu recebi uma informação, mergulhei nela, senti ela agora no final e agora eu tô desligando esse filme e, cara, vou correr agora pra entender mais dessas coisas, sabe? Sim, deixa ser atiçado. Uma né? semente, são sementes, é a raiz da sua mãe, né? Essa árvore tá brotando e espalhando sementes. O Mo deixava sementes, né, por muitos lugares. Mas eu acho que é muito isso mesmo, Alfa, porque eu acho que a gente tinha, assim, uma missão tanto de apresentar o Moa e todo o assunto para quem não conhecia, e então tem essa missão didática, que para quem precisava, e uma missão também de apreciação, né? A gente queria que as pessoas aprendessem e curtissem, que desse tempo disso no filme e para além do filme, né? Isso deixar essa curiosidade ainda acesa, não entregar tudo, não terminar, né? Não é um filme que tem uma curva de subida e descida e você resolve nele mesmo e você sai dali satisfeito com aquilo e esquece, né? Filme que você sai pensando muito. Então eu acho que tem isso, né? No primeiro ato, a gente coloca as cartas na mesa, né? Assim, uma apresentação mesmo dos personagens, uma coisa didática para ensinar. O meio tem mais a gente se aprofunda nisso e conhece o que dá para conhecer, ouve o que dá para conhecer, sente um pouco, e acho que no final é uma coisa mais de se entregar mesmo, mais emotiva, não tem tanta cara de pessoas falando, né? É pra pegar e dar uma amarrada em todas as pontas, assim, e meio que mostrar esse rizoma muito louco que esse filme, né, desse assunto que o filme fala. Sabe? Felipe, pra você, um filme desse entregue, assim, qual que é o seu sentimento depois de todo esse trabalho, tantos anos de produção e tal? Tem muito orgulho, né? Acho que tem um sentimento de orgulho, assim, como o Gustavo acabou de falar, que tem essa missão mesmo, que foi, principalmente depois da morte do Mo, a responsabilidade que ficou. Então, muito orgulho, assim, acho que a gente deu conta da parte que nos cabe, né, de contar a história do Mo, de contar uma história bonita, de enaltecer ele. Os comentários que vocês fizeram sobre o filme mostram esse lugar, assim, de mostrar como ele era grande, como ele era incrível. Quando a gente tinha nossas conversas, eu e o Gustavo, era muito isso, assim, mas que caminho que a gente vai? A gente fala, né, da morte, fala da vida, não, vamos falar da vida, é isso que é mais importante. Então foram decisões que eu acho que a gente conseguiu cumprir. Então é um sentimento de orgulho mesmo, de missão cumprida. Sim. Eu quero muito que as pessoas tenham a oportunidade agora no cinema de assistir, depois na sequência no streaming. Então, e é isso, quanto mais pessoas assistirem pra gente, além dos resultados, né, de um filme, assim, comercialmente, a gente está muito preocupado e engajado que esse filme chegue ao máximo de pessoas, que vá para as comunidades, que as pessoas assistam nas escolas, que vire discussão, porque a gente acha que ele tem esse potencial, assim. Então, nosso trabalho ainda não acabou, né? A gente continua ainda aí por um tempo nesse processo. Agora vem toda a parte de pós, né? Vem a parte de divulgação
divulgação e tal, então imagino que, né, vai ter muita coisa aí, mas vocês sabem também que é o primeiro, e aí, né, agora vocês têm a experiência e agora a gente já tá esfregando as mãozinhas pra saber qual que é o próximo projeto de Gustavo e Felipe, né? Vocês sabem que agora vai ter esse olhar também, né? Tem coisas boas vindo por aí. Já tem coisa engatilhada, já estão filmando já. Cara, mas... Demora 5 anos pra sair o filme. Demora tem que começar já. Não pode demorar tanto, né? Essa é a questão, né, cara? Porque a pandemia também aí foi atrapalhou, né? Sem dúvida. É isso, a gente dá muita energia, assim, né, cara? É isso, essa parte é a melhor parte, de ver as pessoas assistindo no cinema, comentando, vocês conversar com os amigos e com quem assistiu o filme depois, e ouvir as pessoas falando sobre o filme, aprender sobre o seu filme também, né? Ver que algumas coisas deu certo, algumas coisas você aprendeu e a pessoa descobriu. Essa é a melhor parte. Assim. Isso aí. Bom, lembrando, né, vocês ouvintes aí, que o filme chega aos cinemas no dia 3 de agosto, né, no Brasil, e você pode ir assistir, corre para assistir, porque vale muito a pena. Distribuição da O2 Play, e é um filme que, como a gente comentou no começo, assim, tem essa coisa muito Brasil, assim, né? Pulsa a brasilidade, pulsa as nossas culturas, assim, de uma forma muito visceral, assim. Eu acho que isso é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, de tentar olhar um pouco mais para nós mesmos, né? Da gente se reconstruir e tal. Acho que é um filme muito importante e necessário. Então fica aí o convite para vocês irem lá, 3 de agosto, assistir o filme que vai estar aí nos cinemas, e vamos fazer nosso plano de detalhe aqui. Plano detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para vocês ouvintes que estão aí loucos para saber o que os nossos convidados vão trazer. Afinal de contas, eu estou aqui toda semana dando dicas qualquer coisa, as minhas dicas nem são mais tão importantes. Como assim, Não tá mais dando importância no plano detalhe. É muito difícil dar dica toda semana. A gente não faz tanta coisa assim, né? É só ler um livro. Já é difícil dar uma dica só, imagina toda semana. Pois é. Vai ter que ser assim, beba água. Beba água. Cante uma canção, né? Busque conhecimento. Beto, vamos começar com você, para os nossos convidados irem se aquecendo aí. O que você trouxe de plano detalhe pra gente? É um filme velho que deve ser assistido. A gente acabou de passar aí por já um século, né? 100 anos da Semana de 22, Semana de Arte 22, de 1922, que tinha toda a questão, tipo, da arte brasileira e tudo mais, e valorizar os índios e tal, mas sempre tinha, até naquela época, tinha aquela visão eurocêntrica da coisa, né? Que hoje a gente vê criticamente, mas obviamente é que a gente tem que analisar entendendo o tempo, né? Em que estava acontecendo tudo aquilo. Então teve, obviamente, a importância da Semana de 22, mas hoje a gente questiona várias coisas, né? Mas o filme que eu trago tem um pouco desse questionamento, até que ele foi muito criticado aqui no Brasil pelo pessoal do cinema novo, né? Que é o filme O Pagador de Promessas, que ganhou Cannes, né? Do meu conterrâneo aqui, o Anselmo Duarte, o diretor do Pagador de Promessas aqui de Salto. E é um filme belíssimo que aborda justamente, que é um tema atual, né? Esse preconceito religioso e tudo mais. Um filme super interessante de ser assistido com os olhos de hoje mesmo, assim, analisar como é que ele foi pensado. Ele sim segue umas regras de filmes europeus da época, mas assim, é um puta filme. Todo mundo tem que assistir. Então é isso, é uma dica de algo velho. Maravilhoso. E tem tudo a ver com o papo de hoje, né? Foi gravado na Bahia, é incrível. Eu fui recentemente lá, passei, tirei fotinho, né, da escadaria da igreja. A gente sempre passa lá e também lembra disso. É verdade. O filme tá disponível tanto no Prime Video quanto no Globoplay, então você fácil também. Aí, mas que cara. Já tá a palma de ouro, né, do Brasil. Primeira e única, né? Até o Carinha agora que ganhou, né, acho que do público, né, o Carinha Eus com o Indivisível, né, mas acho que a palma de ouro, assim, de prêmio, mas não é única.
É isso aí. Demais, tá aí. Então, lembrando vocês ouvintes que tudo que a gente vai falar aqui vai ter link no post. Então, não pegou alguma coisa, você vai no post desse podcast, vai estar lá anotadinho, só vocês irem lá, clicar, vocês vão ser direcionados aí para as coisas que a gente está falando. Gustavo, e você? O que você trouxe de bom pra gente? Depois de esse montaréu de pesquisa aí, imagino que coisa boa veio por aí. Cara, então, muita coisa, é difícil dar. Eu pensei em 3 livros aqui pra falar. Boa. Sempre falo, já que a gente tá falando bastante de filme, pensei em falar em 3 livros aqui. Tem um que eu tô lendo que bastante gente tá lendo, assim, é um livro muito revelador, assim, que você fica, uau, que é O Despertar de Tudo. É uma nova história da humanidade que é de 2 David Graeber e David Wengrow, que é um livro que repensa a forma como a história da humanidade é contada e como a gente entendia as civilizações primitivas, como é que a gente começou a pensar em desigualdade social, de onde que veio esse termo de desigualdade social, para quem que isso serve, falar em desigualdade, se a gente antes era igual, né? Se em algum momento a gente foi igual na história da humanidade. Então é um livro, assim, muito, muito interessante, assim, talvez um livro mais importante, recente, assim. Então eu recomendo demais. Eu tô lendo ainda, não acabei, mas já tô recomendando, porque é incrível. São 3, né? Você falou 3 livros, vamos na sua. Se você quiser dar 4, 5, você que se manda. Tem um outro nessa... Já que a gente tá falando bastante de Brasil aqui, de redescobrir o Brasil, eu quero indicar o livro do João Moreira Salles, que além de ser um documentarista que eu gosto bastante, o jeito como ele pensa cinema, pensa documentário, que é o Arrabalde, um livro sobre a Amazônia, que veio de uma imersão dele lá na Amazônia. E ele escreve esse livro que, assim, explica a Amazônia e explica muito o Brasil, como é que a gente lida com os nossos bens, né? Enfim, com a exploração. Cara, assim, é muito revelador, assim, e o jeito que ele escreve é meio cronista, né? Um jeito visual e ao mesmo tempo, enfim, que coloca bastante conteúdo nas frases, sabe? Assim, o jeito que ele escreve visualmente também ajuda a contar aquele visual que a gente está vendo, sabe? Aquele ambiente da Amazônia devastada de um lado, de outro lado explorado. Enfim, é muito interessante, recomendo muito. Arrabalde, do João Moreira Salles. E o último, eu ia falar do Carnaval Ijexá, que é um livro do Antônio Risério que ajudou muito o filme, assim, que conta a história dessa época da ascensão dos carnavais na Bahia, que é bem a época que o Moa, então fala do Moa lá, fala do Badauê. Assim, o livro foi super importante. Mas eu talvez, já falei, né, então mais difícil que não oficializa. Eu acho que eu queria deixar, falando bem do tema, já que você falou também, quando você perguntou aí de pesquisa, né, pro filme, o Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe, que acho que é assim que fala, do camaronês, que é um livro fundamental, assim, todo mundo tem que ler para entender a negritude e a branquitude, sabe? Muito bom, 3 livros aí, então. Todos vão ter links aqui, muito bom. Deixei anotado aqui que esse ano aqui, Gustavo, tô numa toada de preciso ler mais livros, sabe? Boa. Todo mundo acho que tá nessa, né? Mas eu tinha um problema sério que eu, lia muito pouco. Agora eu tô tentando chegar lá. Mas tem as fases, né? Tá atrasado, Rafael. ET Bilu falou lá atrás que era pra buscar conhecimento. Se tivesse ouvido, o Bolsonaro não tinha sido eleito. Pois é. Muito bom. Felipe, e você? O que você trouxe de bom aí pra gente? Vai ser livro, filme, restaurante? O que vai ser, Felipe, pra nós? Uma responsabilidade aí, depois de 4 livros, né? Não é? Não, mas eu pensei aqui, cara. Eu pensei em coisas assim mais atuais, assim, que eu vi e que eu gostei de cinema brasileiro. Marte 1, não sei se vocês em algum momento já comentaram. Sim. Então, aqui Marte 1 eu achei um filmaço muito redondo, assim, acho que a construção, a linguagem, o roteiro é muito amarrado, assim, então deixo aqui essa dica, quem não assistiu Marte 1, assista Marte 1. Um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos, assim, com certeza, muito, muito legal. Também acho. E tem um documentário que eu assisti recentemente, ele é até de 2016, que chama Menino 23. Não sei se vocês conhecem, que é a história de uma fazenda no Brasil, que nos anos 30, 1930, ainda tinham escravos, meninos escravos aqui acho que era na região de São Paulo, no interior de São Paulo. E é um filme muito forte.
assim, muito forte, super bem construído também. É um filme que tem também uma distribuição de impacto importante. Depois ele foi distribuído de uma forma diferente, né, nessa cadeia comercial que a gente tem normalmente nos filmes. Depois ele foi levado para escolas, universidades, para ser discutido, assim. Enfim, é muito interessante. O trailer, se vocês assistirem, com certeza vocês vão ficar interessados. Menino 23 é do Belisário Franca. Muito bom, muito legal mesmo. E um livro, assim, só para fechar, que eu li mês passado, que é super fácil de ler. Assim, ele é fácil e difícil porque ele é muito pesado no conteúdo, assim, no sentido de mexer nas emoções, que é o Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, que é o Diário de uma Favelada, que é muito, muito bonito, assim. Ele é fácil no sentido de ser um diário, então ela conta os dias dela, são parágrafos ou páginas curtas, então é um livro que você consegue caminhar relativamente fácil numa leitura, mas é muito forte, assim. É muito inquietante a vida dela final dos anos 50 aqui no Brasil. Enfim, fica a dica aí, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu tô fazendo carrinho aqui na Amazon. Não é? Vai pra wishlist ali. Cara, é muito bom. Leia. É um livraço, assim. Muito importante. É um livro importante. É muito importante ver outras narrativas, né? Assim, é demais. Né? E essa é outra personagem que foi apagada também, né? Da nossa história, né? Sim, totalmente. De certa forma, uma redescoberta nos últimos anos, né? Isso tá um pouco no nosso tema, né? Sim, exato. Cara, que demais. Então, ó, pra eu dar meu plano detalhe aqui, vou pegar essa carona que o Felipe trouxe pra gente, vou sugerir também um podcast que chama História Preta. Demais. E o podcast, ele fez assim, tem várias histórias lá, né, sobre pessoas pretas e tal. E aí tem ele tem um capítulo lá que ele fala exclusivamente sobre a Carolina e mergulha na história dela, Carolina Maria de Jesus, que foi uma das grandes escritoras que a gente teve, e ele vai justamente falar sobre isso, sobre como essa figura preta, talentosíssima, despertou ciúmes entre os escritores da época, como ela foi sendo apagada com o tempo e tal. Então é um podcast muito legal, assim, acho que vale muito a pena realmente vocês ouvirem, porque, enfim, acho que é o nosso trabalho, né, como pessoas que criam conteúdo, a gente tentar reaviver um pouco dessas histórias para que elas não sejam esquecidas. E aí, vou entrar também na onda dos livros, porque eu falei que eu estou tentando ler mais esse ano, e aí eu finalmente li O Torturado, o livro aí do Itamar Vieira Júnior, que foi publicado lá em 2020. É uma das grandes obras que foram escritas aí no Brasil também. E, enfim, a história conta ali, ela narra a história de duas irmãs, né? A Bibiana e a Belonísia, e elas vivem numa remota região rural ali do sertão da Bahia, e a trama ela se desenrola em dois períodos diferentes. A primeira parte, a gente acompanha a infância das protagonistas numa fazenda, enfrentando várias dificuldades ali e tal. E na segunda parte a gente vê essas irmãs já na vida adulta, e elas têm que conviver com a consequência de um acidente que acontece lá na primeira parte, quando elas ainda são pequenas. Então só vou dar essa sinopse aí para vocês ficarem curiosos, mas é um baita livro, assim. Inclusive o Itamar Vieira Júnior escreve de uma maneira deliciosa, assim, que a gente sente a história, vê a história na nossa frente. Eu imagino que daqui a algum tempo vai surgir filme disso, viu? Porque é um livro que merece também ir para outras mídias, assim, e ganhar mais publicidade também, porque é um baita livro. Então fica meus dois planos detalhes, podcast e livro, para vocês irem atrás. Eu acho que até já tem alguém que tem esses direitos, viu, Rafa? Já deve ter, né? Isso foi Você tá dando uma dica do próximo projeto de vocês, Gustavo? Quem me dera ter te dado essa sacada.
Mas, adoraria. Esse livro é muito bom mesmo, né? Retrato do Brasil. E o História Preta também, a gente escutou bastante ele quando a gente estava em pesquisa e tal. Um abraço lá pro Thiago André, que é muito bom mesmo. Sim, muito bom. Todas as obras que estão falando dessa retomada da narrativa identitária, né? O Moa, História Preta. Sim. Maria Carolina Jesus. Cara, é demais. Baita trabalho que é feito no História Preta. Gente, é isso. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 515, batemos esse papo sensacional aqui sobre produção de documentário, né? Que a gente vestiu a produção do documentário justamente com esse documentário maravilhoso aí que tá saindo, né? Dia 3 de agosto tá saindo, Moa Raiz Afromãe, que é feito aqui pelos nossos amigos aqui, o Gustavo e o Felipe, que vieram aqui, né? Conversar com a gente e trazer um pouco dessa vivência, né? De se fazer documentário no Brasil, ainda mais com um personagem tão impactante, tão significativo na nossa história. Então, Gustavo, eu queria primeiro agradecer sua presença aqui com a gente, agradecer você ter doado o seu tempo, vir aqui, conversar com a gente, passar sua visão de cinema, como é que foi essa produção. E queria que você deixasse, enfim, redes sociais, sites também, como é que faz, né, para acompanhar o seu trabalho, acompanhar o filme também, né, como é que o filme tá andando e tal, enfim, passa aí os contatos que a gente pode seguir. Pô, muito legal. Eu que quero agradecer você, Rafa, Beto, pela conversa. Foi ótimo ouvir vocês falando do filme também. Adorei. O filme vai estar, lembrando, né, em cartaz a partir de 3 de agosto nos cinemas. As redes sociais do filme acompanhem lá, é Mestre Moa Raiz Afromãe no Instagram. A gente posta tudo lá e posta muito conteúdo. A gente vem postando e vai postar muito agora no lançamento, depois do lançamento, muito conteúdo extra. É uma rede bem ativa, assim, bastante vídeo, bastante foto, bastante texto, trechos de entrevistas, enfim. E as minhas é Gustavo Maquiner, que eu também posto ali umas coisas de trabalho e não trabalho, também posto dicas. Obrigado, foi ótimo, quero agradecer aí. Parabéns pelo podcast também, né? 515 episódios já? 515, esse é o 515, pois é. Animal, demais. Sou público e continuarei sendo. Parabéns e obrigado pelo convite. Valeu, obrigado, Gustavo. Felipe, também queria agradecer demais sua presença aqui. A gente não teria como fazer, né, esse papo sem essa visão do produtor, Felipe, porque sempre tem alguém que tem que falar pra gente, tem que ir, volta. Não pode, tem que segurar um pouco aí, tá gastando demais. Então, obrigado aí pela sua participação aqui com a gente, por trocar, né, trazer as suas experiências também. E também deixa seus meios de contato aí, dá para acessar também, né, o canafilmes.com.br, é isso? É isso. Eu queria agradecer a vocês dois, obrigado mais uma vez. Foi muito legal, como o Gustavo falou, ouvir vocês falando sobre o filme. Queria agradecer, assim, também todos os nossos, o apoio, quem apoiou o filme, né, o pessoal de nossa equipe, os amigos do Mestre Moa que viraram nossos amigos, familiares, pessoas que estiveram sempre junto com a gente nesse processo, pessoal do apoio cultural, Acervo Pierre Verger, Lúcia Correia Lima, a Acervo Arlete Soares, Zumbi, enfim, o pessoal que foi muito importante pro projeto. Deixar nossas redes sociais do Mestre Moa Raiz Afromãe, onde você acompanha não só o filme, mas também o disco, né, que foi lançado em período próximo da gente, então vocês também que ficam sabendo mais sobre o disco. E a Canafilmes, www.canafilmes.com.br e @Canafilmes nas redes sociais. Obrigado, viu, gente, aí, pela oportunidade da gente falar do nosso filme. Obrigado, Felipe. Agradecer aqui também o Beto, mais uma vez veio aqui me ajudar a fazer essa entrevista. Betinho, muito obrigado também pela sua participação aqui. Nem precisa agradecer, eu não sou mais convidado, agora eu já faço parte do Cinemação. É verdade, é isso aí. Não precisa me seguir, não. Sigo só eles que eu sou irrelevante.
Nada disso. Passa aí redes sociais, 42 filmes, Miolos Fritos. Passa pra gente aí. Beto Padreca no Instagram, 42 filmes. Aí o meu canal de culinária que está lá pausado, o Miolos Fritos. Descansando, mas descansando. Ressurgirá das cinzas como uma fênix. É isso, gente. Muito bom, muito bom. É isso. Bom, lembrando, né, vocês que estão ouvindo a gente, que se você gostou desse episódio, mande seu comentário aqui através do nosso e-mail, né, contato@cinemação.com, ou através das nossas redes sociais, sempre procurando por @cinemação, sem o cedilha, Cinemacal, né, sem o tio também. Além disso, lembre-se também de seguir no Spotify, curtir na Apple Podcast, ou se inscrever no Deezer ou no Google Podcast, para que você possa receber todos os nossos episódios assim que eles saírem. Você vai ser notificado e não vai perder nenhum. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho você já ajuda demais a gente aqui e leva ainda para casa presentes exclusivos do Cinemação no final do ano. E o link para se tornar um apoiador vai estar aqui no post desse podcast. O podcast Cinemação 515 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.